Som. Bom dia, queridos irmãos, graça e paz. Eu estou com o coração muito feliz de estar aqui pela essa manhã, compartilhando com os irmãos o que o Senhor tem falado ao meu coração, o que o Senhor tem feito na minha vida. Deixa eu organizar aqui, botar o óculos aqui, se eu precisar eu pego. Eu não vou fazer aquela piada que nós vamos ficar aqui até meio-dia, mas eu, como uma boa professora, fiz um resumo de 15 páginas. A minha Bíblia, se cair aqui e se desmantelar pelo chão, fiquem tranquilos, a gente depois coloca os livros novamente na ordem. Eu disse que é uso, o irmão Guto disse que é falta de cuidado, mas é uso, irmãos. E aí o Anderson já fica com a missão de, quem sabe, me presentear uma Bíblia aí que eu estou precisando. Mas é um privilégio, e todo privilégio é recoberto de responsabilidade. E essa responsabilidade nos faz tremer e temer diante do Senhor. Mesmo que já esteja acostumada a estar cantando, ministrando, mas não que não tenha responsabilidade ao cantar e ministrar, mas é um compromisso sempre em estar no altar, um compromisso com a palavra do Senhor. E eu trouxe para a nossa meditação o tema Renovando as Nossas Forças no Senhor. E eu queria te convidar a abrir no livro de Isaías 40, 27 ao 31, para que pudéssemos fazer essa leitura. Podemos? A versão que eu vou ler é na nova versão, na linguagem de hoje. Mas aí você pode ir acompanhando com a sua Bíblia. Povo de Israel, por que se queixa dizendo: o Senhor não se importa conosco, o nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor Deus é o Deus eterno. O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa. Ele não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam. E aí grava aí, até os jovens se cansam. E os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por estarmos nessa manhã na Tua casa, chamada Casa de Oração, para entregarmos o nosso culto. Eu peço que o Senhor tenha liberdade entre nós para falar aquilo que o Senhor tem trazido ao meu coração. Eu peço, Senhor, tranquilidade, clareza de raciocínio, para que possamos juntos aqui meditarmos na Tua palavra e encontrarmos descanso. Que o Senhor possa sondar os corações e encontrar solo fértil e fazer morada. Muito obrigada, que não seja eu, mas seja o Teu Espírito falando aqui. Amém. Eu queria ler ainda em mais duas versões diferentes, só o verso 31. Eu queria ler na versão
Nova Versão Internacional, que diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Na versão Almeida e atualizada, diz: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nós lemos em 3 versões. Nas 3 versões, existe uma palavra que não muda, que é o mas. Esse mas é uma conjunção adversativa. E aí lembra que eu enfatizei dos jovens, que até os jovens se cansam? Esse mas, ele vem nos propor que se até os jovens se cansam, podem cair e tropeçar, todos vamos ter uma fase da nossa vida que vamos nos sentir cansados, nos sentir fatigados e, de repente, tentar desistir. Mas os que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. O Senhor renova as nossas forças. O Senhor nos faz um convite. E aí, nesse contexto aqui, o povo estava aflito por conta do exílio, o povo estava aflito por conta do juízo. E esse capítulo 40, depois vocês leiam em casa, ele traz um consolo. O Senhor traz um consolo para o seu povo, dizendo que espere em mim, confie em mim, e eu te darei novas forças. Então, em algum momento de nossas vidas, é possível que a gente caia, que a gente se sinta cansado. Quando nós confiamos na nossa própria força, na nossa própria capacidade, é certo que nós iremos nos sentir cansados. Mas como deve ser esse esperar no Senhor? E aí, nessas 3 versões, algumas dizem os que confiam, outras dizem o que esperam. Confiar, esperar, para os que gostam aí da língua portuguesa, é um verbo, isso mesmo, é um verbo. E o verbo, ele precisa de uma ação. Então, esse esperar não pode ser de braços cruzados, parado, esperando acontecer. E aí, como as pessoas dizem, esperando cair do céu. O que caiu do céu não foi bom. Então, esse esperar, ele deve ser ativo. Ele deve ser em movimento. E aí o Neto, que é bom aí de educação física, o pessoal da academia vai poder confirmar. Quando a gente está no intervalo de um exercício, o repouso, ele não deve ser totalmente parado. O repouso deve ser ativo. Você sacode os braços, alonga, sacode as pernas, não é isso, né? O seu músculo precisa descansar um período, mas você vai voltar a fazer atividade. Então, você precisa se regenerar. Não é ficar parado. E muitas das pessoas acham que esperar no Senhor é não fazer nada, é ficar parado, esperando o Senhor agir e acontecer. Eu entendo que o Senhor nos trata com reciprocidade. À medida que eu dou, à medida em que eu faço, o Senhor trabalha em meu favor. Então, à medida que eu dou o primeiro passo, um passo de fé, um passo de coragem, o Senhor me entrega o que eu devo fazer. E eu caminho mais um passo e o Senhor fala comigo e me enche. E eu dou outro passo e o Senhor vai agindo. Eu vou dando passos em direção ao Senhor. Esses passos em direção ao Senhor, eu estou fazendo algo, eu estou trabalhando. E a gente equivocadamente às vezes pensa: não vou trabalhar agora na igreja, não vou fazer nada, porque eu vou resolver umas questões na minha vida, eu vou resolver
os problemas. Aí depois eu vou lá para a igreja servir a Deus. E eu experimentei um Deus que começou a agir na minha vida à medida que eu fui caminhando, à medida em que eu fui dando passos em sua direção. E que eu não fiquei mais parada esperando. Eu vivo algumas situações que aos olhos humanos não tem resolução, não tem como ser resolvido. Mas eu espero no Senhor. Mas eu não espero sem fazer nada. Eu espero trabalhando, servindo e acreditando que em Deus existe solução. O Senhor não é alheio aos nossos problemas. Em Deus há solução. O Senhor conhece as nossas queixas. E é a cada medida que eu vou dando passos em direção ao Senhor, Ele vai me dando o que fazer. O Senhor trabalha com reciprocidade. Aos misericordiosos, Ele se demonstra misericordioso. Aos bons, Ele se demonstra bom. Aos fiéis, Ele se demonstra fiel. Então, à medida que você dá, você recebe por misericórdia de Deus. Então, eu queria que nós gravássemos que esse caminhar e esse agir não é passivo, mas é ativo, é um verbo. Confiar é um ato de entrega. E aí, eu lendo a Bíblia, a gente passa pelo povo no deserto, um povo que murmurava, que reclamava, mas que dizia confiar. Será que realmente eles confiavam no Senhor? E aí, quando a gente lê, bate até uma certa indignação, você fica até um pouco... O Senhor fez milagres, como é que esse povo não está vendo? Como é que esse povo não... O Senhor abriu o mar vermelho diante dos olhos de todos, mandou as 10 pragas, o povo passou no meio do mar. E esse povo continua reclamando a primeira circunstância, a primeira situação negativa que vem pela frente, continuam murmurando e reclamando. E às vezes a gente faz a mesma coisa. Sem perceber, a gente reclama e reclama. Esse confiar não está sendo simplesmente depositar no Senhor. E o Senhor nos chama para depender, para confiar somente nele. Mateus 11, 28, 30, vou pedir para colocar. Venham a mim, o Senhor faz esse convite, olha, venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que exijo a vocês são fáceis, e a carga que eu ponho em vocês, sobre vocês é leve. O Senhor não pede nada que não esteja ao nosso alcance. O que o Senhor nos convida é conhecer mais dele. Como um filho se joga nos braços do pai, sabe aquela brincadeira que a criança se joga e o pai segura? A criança confia no pai, ela se joga. Às vezes não é a melhor das circunstâncias, mas ela tem certeza que o pai vai pegar. E o pai tem a certeza que ele vai pegar. E ele pega sempre. Assim que o Senhor nos convida para confiar como um pai, como um pastor que cuida das suas ovelhas, como um pastor que não esquece nenhuma ovelha, não deixa nenhuma para trás. E aí eu queria contar uma curiosidade sobre as ovelhas. Quem acha aqui que as ovelhas, que os pastores de ovelhas são pessoas já adultas? Ninguém acha que tem adulto? Eu achava. Obrigada, Anderson, ele foi ali, ó, amigo. Eu achava que todos os pastores tinham aquela imagem de barba, de cajado na mão, velhinho,
cuidando das ovelhas. E a verdade é que hoje muitas crianças são pastores de ovelhas. Por quê? Porque a ovelha é um animal que depende, ela se acostuma com a voz. E aí eles colocam as crianças, que é para o período de tempo ficar longo. E eles vão se acostumando com a voz e seguindo. O Senhor nos compara, Ele diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz e me seguem. E a ovelha, ela está tão acostumada com aquele pastor, que se houver alguma questão e precisar trocar no rebanho, entre outros pastores, ou vender a ovelha, ela vai parar de se alimentar, ela vai entrar em depressão e vai morrer. Porque ela depende daquele pastor, daquela voz que ela foi criada. E aí eles colocam uma criança e depois, quando vai crescendo, já colocam outra criança para elas irem se acostumando com a voz. E é isso que o Senhor quer de nós, que tenhamos intimidade, que tenhamos relacionamento, que reconheçamos a voz do Senhor para seguir na direção dele. Esse convite, aprendam de mim. Quando você conhece alguém, você sabe o que aquela pessoa vai fazer, você já fica... E quando você conhece do Senhor, a confiança é maior, porque você já sabe que é um Deus que não vai te deixar sozinho, que é um Deus que vai trocar o fardo contigo, que é um Deus que vai estar com você, mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias, que é um Deus que vai estar provendo, ainda que você não veja. E é isso que eu tenho vivido. Desde que eu me posicionei e disse: eu vou parar de reclamar, eu vou parar de chorar e me sentir uma pobre coitada, e eu vou seguir servindo ao Senhor, porque eu sei que a minha vida está nas mãos dele. Então, resumindo esse primeiro tópico, eu queria dizer: encontrar descanso no Senhor é ir na sua direção, é manter um relacionamento, é servir e é se entregar. A nossa matemática não é a matemática do céu. A nossa matemática, que 1 mais 1 é 2, não é a matemática do céu. A matemática do céu, 0 mais 0 pode ser 2. 0 mais 0 pode ser uma despensa cheia. 0 mais 0 pode ser uma porta de emprego. 0 mais 0 pode ser a cura. Porque a última palavra é do Senhor, é a matemática do céu. E quando nós dependemos tão somente de Deus, quando não existe mais solução aos nossos olhos, e aí Deus começa a agir. Porque até então, às vezes, a gente tenta dar um jeitinho, né? Enquanto a gente tentar dar um jeitinho e não confiar tão somente no Senhor, Ele não vai agir. E aí a outra parte do texto... perdão, irmãos. O segundo ponto que eu quero dizer é do que estamos nos alimentando diariamente. Por exemplo, eu torno a voltar aqui para o pessoal da academia. Quem vai para a academia, cadê a Jéssica? Jéssica faz academia. Quem vai para... Priscila. Primeira coisa que faz quando entra para fazer um exercício, Ronei, a primeira coisa que a gente faz para fazer quando entra na academia, a gente se promete o quê? Mudar de alimentação. E aí você faz o quê? Você quer tomar whey protein? Falei certo? Creatina. Você quer fazer uma alimentação saudável? Você entra na dieta. E nós, que dieta estamos fazendo na presença do Senhor? O que estamos nos alimentando? O que estamos ingerindo? O mundo ele tem muitas distrações. Tem Facebook, tem o WhatsApp, o mundo tem internet, Netflix, Instagram, TikTok. E às vezes a gente... E às vezes o que a gente faz? A gente se alimenta disso o tempo inteiro
E se alimenta, às vezes, na palavra do Senhor, um domingo. Às vezes só de manhã, às vezes só de noite. É pouco, irmãos. É pouco para se alimentar. O Senhor renova as nossas forças automaticamente, uma vez que a gente está se alimentando de coisas do alto. Em Filipenses 4:8, e foi falado isso até hoje lá na nossa classe, diz: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês de tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Encham as mentes de vocês. A gente vê o Instagram e pensa numa conduta inalcançável. A gente quer aquela vida e a gente se cansa para ter uma vida de Instagram. A gente trabalha para viver uma vida que aos nossos olhos é aparentemente boa. E quando a gente vai perceber, nós estamos cansados, sobrecarregados, porque vamos tentar nos moldar ao padrão do mundo, uma vez que o padrão do mundo não é o nosso padrão. Então, em Filipenses, eu torno a dizer: encham a mente de vocês do que é digno, correto, puro, agradável, decente. E aí a nossa conduta diária, o que nós estamos nos alimentando, o que nós estamos ingerindo, nosso coração está cheio de quê? Onde você coloca a sua energia, ali está o seu coração. Você pode repetir assim: onde eu coloco a minha energia, ali está o meu coração. A nossa energia deve ser colocada nas coisas do alto. A segunda parte do versículo 31 diz: voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A águia é um símbolo de renovação. Porque quando ela está já beirando uma idade ela tem que fazer uma escolha. Ou ela morre, ou ela passa por um processo doloroso de renovação, que dura 150 dias. E aí ela voa mais alto que ela pode, se recolhe, fica ali, e ela arranca todas as penas. Primeiro ela bate o bico no chão até o bico quebrar, e ela espera nascer um bico novo. Depois ela vai, arranca todas as penas. Depois quebra as unhas, arranca todas as unhas, esperam penas novas nascerem, unhas novas, aquelas unhas já estão alongadas demais para pegar a presa. E ela espera e ela consegue depois se renovar e voar e viver mais 30, 40 anos. Ela tem que fazer uma escolha. Ela precisa passar por um processo que dói, por um processo que traz a renovação. E às vezes, nós, como crentes, não gostamos dos momentos em que traz dor, dos momentos em que é preciso refletir, dos momentos em que é preciso se renovar, nos preencher no Senhor. Voar como águia implica em viver acima das adversidades, permitindo que Deus nos eleve para além dos problemas terrenos, para o extraordinário, para o sobrenatural. E aí eu queria te dizer, o extraordinário que muita gente procura começa no ordinário, no que é feito todos os dias, no que é preciso ser feito. Ler a Bíblia todos os dias, uma vida de oração, não aquela oração Senhor tu sabes, ou aquela oração obrigada por tudo, o que o Senhor tem feito para você. Nós temos motivos para agradecer, nós temos que derramar o nosso coração na presença do Senhor, e Ele vai nos enchendo, e é caminhando na direção do Senhor
que Ele vai falando conosco precisa ter reciprocidade. Se eu ficar só de um lado, esperando passivamente, não vai acontecer. Em Hebreus 12, de 1 a 2, diz assim: assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar. A corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é Ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Aqui diz: continuemos a correr sem desanimar. É correr nas dificuldades com um sorriso. É difícil, é um exercício. É correr certos de que a vitória está conosco. O Senhor nos garante isso. E aí eu queria te dizer, não há problema em estar vulnerável. Não há vergonha em dizer que está cansado. Não há vergonha nenhuma em depender do Senhor. E aí eu queria contar para os irmãos algo que marcou muito a minha vida e que me veio aqui à memória quando eu estava escrevendo isso. Tá bem. Quando eu tinha 13 para 14 anos, mais ou menos na fase, de adolescente, eu tive um tumor no osso, na perna direita, aqui na altura do joelho, mais ou menos. E eu comecei a me sentir cansada na escola para fazer atividade física. Eu andava, eu sentia cansaço, eu sentia dor. E aí falei para minha mãe, procuramos um médico, eu me tratava ali no Marcílio Dias. E o médico fez algum raio-x e aí falou: precisamos fazer uma tomografia. E nessa tomografia pareceu que era um tumor. Então o médico falou para minha mãe, e aí eu me lembro bem, a minha mãe, eu sentada, e minha mãe em pé aqui do meu lado, e o médico falou assim para ela: se for maligno, nós vamos precisar amputar a perna. E aí, qual é a mãe que não desfalece nessa hora? E a minha mãe chorava muito, e a minha mãe começou a procurar misericórdia de Deus e círculo de oração e buscar a palavra de Deus. E o médico falou: vai ser preciso fazer uma biópsia. E nós fomos naquele dia, eu me internei. E quando eu entrei para a sala de cirurgia, minha mãe, muito apreensiva, eu falei para ela: fica tranquila, mãe. Tá tudo tranquilo, Deus está comigo aqui, ó. Eu estou de mãos dadas com Ele. Tá tudo bem, confia. E fui fazer a biópsia. E depois, o resultado, graças a Deus, foi benigno. Mas o médico disse: essa marca sempre vai existir. Toda vez que você fizer algum exame, vai aparecer a marca. E aí procurou em outras partes do corpo para ver se tinha em outras partes do corpo e não tinha. A minha irmã também, com 15 anos, teve o mesmo tumor na perna, no osso, mas da minha irmã foi preciso fazer um enxerto. E quando a gente saiu ali da biópsia, depois de algum tempo, com resultado positivo, o médico, numa dessas revisões, nós voltamos ao médico e ele falou assim para minha mãe: o Deus que vocês servem faz milagres.
Minha mãe não entendeu, porque ser benigno? Não, porque aqui na tomografia não aparece marca alguma de tumor. Não aparece nada. A cicatriz eu tenho até hoje na perna, mas eu levei 8 pontos. E ainda abriu, os pontos abriram e aí ficou uma marca maior. Mas no exame não aparece nada. É um Deus que faz além do que pedimos ou pensamos. E aí nós glorificamos a Deus naquele momento. Que eu entendo que nós precisamos de um coração confiante como de uma criança que tão somente confia no Pai. Precisamos também de um coração contrito de uma mãe que busca em Deus misericórdia. E Paulo fala para nós em 2 Coríntios 12:11, a minha graça, enquanto isso eu vou pedir o louvor para já ir subindo, o instrumental, fazer uma música. A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. O Senhor não fala que o poder dele é forte quando nós estamos fortes. Paulo não se vangloria de estar forte, não, ele diz. E eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. O Senhor nos faz forte quando estamos fracos. O Senhor troca conosco o fardo, mas é um convite doce, suave. O Senhor não obriga nada a ninguém. Ele não te obriga a trocar o seu fardo, o seu peso com Ele. Ele te convida, mas nele há descanso. E aí eu queria novamente revisar com os irmãos, seguir na direção de Deus, seguir para perto de Deus em relacionamento, oração, palavra, é nos alimentarmos de tudo isso, tudo que é bom, e é confiarmos no Senhor. O extraordinário, o sobrenatural começa em todos os dias, com a leitura da Bíblia, com a oração. Enquanto o louvor vai tocar essa canção, eu queria pedir que você fechasse os seus olhos e refletisse. Eu queria te fazer algumas perguntas para que você refletisse nessa manhã. O que está drenando as suas forças? Será que você está se sentindo cansado, sobrecarregado? Em qual área da sua vida você precisa confiar mais em Deus? Aquela área da sua vida que você acha que não tem solução aos seus olhos. Para mim não existe solução. É aí que Deus vai entrar. O Senhor se mostra fiel aos fiéis. Esse convite de trocar o fardo com o Senhor. O fardo dele é leve. Só Ele pode carregar por você as dores que só você conhece. Eu quero te convidar a, em 2025, se dedicar mais em conhecer a Deus, em ter mais intimidade, dedicar tempo de oração, se debruçar, se dedicar na leitura da palavra. Nós oramos, falamos com o Senhor os nossos pedidos com um coração grato, e o Senhor nos responde na palavra. O Senhor nos responde na Bíblia. É ali que está a palavra do Senhor.
fora de tempo. A palavra do Senhor é atemporal. Eu queria te fazer esse convite a colocar a sua energia no Senhor. Não tente se moldar nos padrões do mundo. É o Senhor capaz de trocar contigo. É o Senhor capaz de colocar a mão e agir naquele lugar onde só Ele e você sabe. E você, enquanto isso, não está parado, sentado. Essa frase aí de eu vou resolver e depois eu vou para a igreja, eu vou resolver e depois eu vou trabalhar, isso afasta muita gente de Deus, isso afasta muita gente da igreja. Enquanto você trabalha na obra para o reino, o Senhor trabalha na sua vida. O Senhor é capaz de renovar as nossas forças. Vamos cantar.